O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. 1. Reverenciando Narayana, Inara, o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 1. Caçador, serpente, Kala, Mrityu, Gautami, sobre quem é responsável por más ações. Karma. Yudhishthira, consolado com relação a instrumento em batalha. Yudhishthira disse: ó avô, a tranquilidade da mente é citada como sendo sutil e de diversas formas. Eu tenho ouvido todos os teus discursos, mas a tranquilidade mental ainda não é minha. Nessa questão, vários meios de aquietar a mente têm sido relatados por ti, ó majestade, mas como a paz mental pode ser adquirida somente de um conhecimento dos diferentes tipos de tranquilidade, quando eu mesmo fui o instrumento de ocasionar tudo isso. Vendo teu corpo coberto com setas e inflamado com feridas pungentes, eu fracasso em encontrar, ó herói, qualquer paz de mente, ao pensar nos males que eu fiz. Contemplando teu corpo, ó o mais valente dos homens, banhado em sangue, como uma colina coberta com água de suas fontes, eu estou enlanguecendo com aflição, assim como o lótus na estação chuvosa. O que pode ser mais doloroso do que isto, que tu, ó avô, tenhas sido trazido a essa situação por minha causa pelo meu povo lutando contra seus inimigos no campo de batalha. Outros príncipes também, com seus filhos e parentes, encontraram com a destruição por minha causa. Pai, o que pode ser mais doloroso do que isto? Diga-nos, ó príncipe, qual destino espera por nós e pelos filhos de Dhritarashtra, que, movidos por destino e raiva, fizemos este ato odioso. Ó Senhor de homens, eu acho que o filho de Dhritarashtra é afortunado em não te ver nesse estado. Mas para mim, que sou a causa da tua morte, como também daquela de nossos amigos, é negada toda a paz mental por te ver na terra nua nessa condição lamentável. O pecaminoso Duryodhana, o mais infame de sua raça, com todas as suas tropas e seus irmãos, pereceu em batalha, no cumprimento dos deveres kshatriya. Aquele indivíduo de alma pecaminosa não te vê jazendo no chão. Na verdade, por esta razão, eu julgaria a morte como preferível à vida. Ó herói que nunca te desviaste da virtude, tivesse eu com meus irmãos encontrado com a destruição antes disso nas mãos dos nossos inimigos no campo de batalha, eu não teria te encontrado nessa situação deplorável, assim perfurado com flechas. Certamente, ó príncipe, o Criador nos criou para sermos perpetradores de más ações. Ó rei, se tu desejas me fazer bem, então me instrua de tal maneira que eu possa ser purificado desse pecado até no outro mundo. Bhishma respondeu: porque, ó afortunado, tu consideras tua alma, a qual é dependente de Deus e do destino e do tempo, como a causa das tuas ações. A manifestação de sua inação é sutil e imperceptível para os sentidos. Em relação a isto é citada a história antiga da conversa entre Mrityu e Gautami com Kala e o caçador de aves selvagens e a serpente. Havia, ó filho de Kunti, uma senhora idosa de nome Gautami, que possuía grande paciência e tranquilidade mental. Um dia ela encontrou seu filho morto por ter sido mordido por uma serpente. Um caçador zangado, de nome Arjunaka, amarrou a serpente com uma corda e levou-a perante Gautami. Ele então disse para ela: esta serpente vil foi a causa da morte do teu filho, ó senhora abençoada. Diga-me depressa como esta desgraçada deve ser destruída. Eu devo jogá-la no fogo ou cortá-la em pedaços. Esta destruidora infame de uma criança não merece viver mais. Gautami respondeu: ó Arjunaka de pouca compreensão, liberte esta serpente. Ela não merece a morte nas tuas mãos. Quem é tão tolo quanto a desconsiderar a sina inevitável que o espera e se sobrecarregando com tal tolice cai em pecado? Aqueles que se fizeram leves pela prática de atos virtuosos conseguem cruzar o mar do mundo, assim como um navio cruza o oceano. Mas aqueles que se fizeram pesados com pecado descem até o fundo, assim como uma flecha lançada na água. Por matar a serpente este meu menino não será devolvido à vida, e por deixá-la viva, nenhum mal será causado para ti. Quem iria para as regiões intermináveis da morte por matar esta criatura viva? O caçador disse:
Eu sei, ó Senhora, que conhece a diferença entre bem e mal, que os grandes são afligidos pelas aflições de todas as criaturas. Mas estas palavras que tu falaste são repletas de instrução somente para uma pessoa independente de coisas externas, e não para alguém mergulhado em tristeza. Portanto, eu devo matar esta serpente. Aqueles que dão valor à paz mental atribuem tudo ao decorrer do tempo como a causa, mas homens práticos logo aliviam sua dor, pela vingança. As pessoas, por ilusão constante, temem perda de beatitude, no próximo mundo por ações como essas. Portanto, ó Senhora, ameniza tua dor por ter esta serpente destruída, por mim. Gautami respondeu, pessoas como nós nunca são afligidas por tal infortúnio. Bons homens têm suas almas sempre concentradas na virtude. A morte do menino estava predestinada, portanto, eu não posso aprovar a destruição desta serpente. Brahmanas não guardam ressentimento, porque o ressentimento leva a dor. Ó bom homem, perdoa e liberte esta serpente por compaixão. O caçador respondeu, que nós ganhemos mérito grande e inesgotável após a morte por matar esta criatura, assim como um homem adquire grande mérito, e o confere para sua vítima sacrificada também, por sacrifício sobre o altar. Mérito é adquirido por matar um inimigo. Por matar esta criatura desprezível, tu obterás mérito grande e verdadeiro após a morte. Gautami respondeu, que bem há em atormentar e matar um inimigo, e qual benefício é ganho por não libertar um inimigo em nosso poder? Portanto, alto de expressão afável, porque nós não devemos perdoar esta serpente e tentar ganhar mérito por libertá-la? O caçador respondeu, um grande número de criaturas deve ser protegido da maldade dela, em vez desta única criatura ser protegida, em preferência a muitas. Homens virtuosos abandonam os viciosos ao seu destino, portanto, mate esta criatura perversa. Gautami respondeu, por matar esta serpente, ó caçador, meu filho não será restituído à vida, nem eu vejo qualquer outro fim que seria alcançado pela morte dela. Portanto, ó caçador, liberte esta criatura viva, uma serpente. O caçador disse, por matar Vritra, Indra assegurou a melhor parte das oferendas sacrificais, e por destruir um sacrifício Mahadeva garantiu sua parte das oferendas sacrificais. Portanto, destrua esta serpente imediatamente sem quaisquer receios em tua mente. Bhishma continuou. Gautami de grande alma, embora repetidamente incitada pelo caçador para a destruição da serpente, não dirigiu sua mente para aquele ato pecaminoso. A serpente, dolorosamente amarrada pela corda, suspirando um pouco e mantendo sua compostura com grande dificuldade, então proferiu estas palavras lentamente, em uma voz humana. A serpente disse, ó tolo Arjunaka, qual é minha falha? Eu não tenho vontade própria, e não sou independente. Mritu me enviou nessa missão. Por sua ordem eu mordi esta criança, e não por raiva ou escolha da minha parte. Portanto, se houver algum pecado nisto, ó caçador, o pecado é dele. O caçador disse, se tu fizeste este mal, levado a isto por outro, o pecado é teu também, já que tu és um instrumento na ação. Como na fabricação de um recipiente de barro a roda do oleiro e vara e outras coisas são todas consideradas como causas, assim tu és, ó serpente, causa na produção deste efeito. Aquele que é culpado merece a morte em minhas mãos. Tu, ó serpente, és culpada. De fato, tu te confessaste assim nesta questão. A serpente disse, como todos esses, isto é, a roda do oleiro, vara, e outras coisas, não são causas independentes, exatamente assim eu não sou uma causa independente. Portanto, este não é um erro meu, como tu deves admitir. Tu deves pensar de outra maneira, então esses devem ser considerados como causas trabalhando em harmonia umas com as outras. Por trabalharem assim umas com as outras, surge uma dúvida com relação à sua relação como causa e efeito. Tal sendo o caso, isso não é erro meu, nem eu mereço a morte por causa disso, nem sou culpado de algum pecado. Ou, se tu achas que há pecado, mesmo em tal causação, o pecado se encontra no agregado de causas. O caçador disse, se tu não és nem a causa principal nem o agente nesta questão, tu ainda és a causa da morte do filho dela. Portanto, tu mereces a morte em minha opinião.
Ó serpente, tu pensas que quando uma má ação é feita o fazedor não é implicado nisso, então não pode haver causa nessa questão. Mas tendo feito isso, tu realmente mereces a morte. O que mais tu pensas? A serpente disse: se alguma causa existe ou não, nenhum efeito é produzido sem uma ação intermediária. Portanto, a causação não sendo importante em qualquer caso, minha agência somente como a causa, nessa questão, deve ser considerada em sua relação apropriada. Se, ó caçador, tu achas que eu sou a causa em verdade, então a culpa deste ato de matar um ser vivo se apoia sobre os ombros de outro que me incitou a este fim. O caçador disse: não merecedor de vida, ó tolo, porque tu atiras tantas palavras, ó desgraçada de uma serpente. Tu mereces a morte pelas minhas mãos. Tu fizeste um ato atroz por matar este menino. A serpente disse: ó caçador, como os sacerdotes oficiantes em um sacrifício não adquirem o mérito da ação por oferecerem oblações de manteiga clarificada para o fogo, assim mesmo eu devo ser considerado com respeito ao resultado em relação a isto. Bhishma continuou. A serpente dirigida por Mrityu tendo dito isso, o próprio Mrityu apareceu lá e dirigindo-se à serpente falou dessa maneira. Mrityu disse: guiado por Kala, eu, ó serpente, te enviei nesta missão, e nem tu és nem eu sou a causa da morte desta criança. Assim como as nuvens são lançadas para lá e para cá pelo vento, eu sou como as nuvens, ó serpente, influenciado por Kala. Todas as atitudes concernentes a Sattva ou Rajas, ou Tamas, são provocadas por Kala, e operam em todas as criaturas. Todas as criaturas móveis e imóveis, no céu ou na terra, são influenciadas por Kala. O universo inteiro, ó serpente, está imbuído com essa mesma influência de Kala. Todos os atos neste mundo e todas as abstenções, como também todas as suas modificações, são citadas como sendo influenciadas por Kala. Surya, Soma, Vishnu, água, vento, a divindade de 100 sacrifícios, fogo, céu, terra, Mitra e Parjanya, Aditi, e os vasos, rios e oceanos, todos os objetos existentes e inexistentes, são criados e destruídos por Kala. Sabendo disso porque tu, ó serpente, me consideras culpado. Se alguma falha se atribui a mim nisto, tu também deves ser acusado. A serpente disse: eu, ó Mrityu, não te culpo, nem te absolvo de toda culpa. Eu somente assevero que eu sou dirigido e influenciado por ti, em minhas ações. Se alguma culpa se atribui a Kala, ou, se não for desejável atribuir alguma culpa a ele, não é para eu esquadrinhar a falha. Nós não temos o direito de fazer isso. Como é minha incumbência me absolver dessa culpa, assim é meu dever cuidar para que nenhuma culpa se atribua a Mrityu. Bhishma continuou. Então a serpente, dirigindo-se a Arjunaka, disse: tu escutaste o que Mrityu disse. Portanto, não é apropriado para te atormentar a mim, que sou inocente, por me amarrar com esta corda. O caçador disse: eu te escutei, ó serpente, assim como as palavras de Mrityu, mas estas, ó serpente, não te absolvem de toda culpa. Mrityu e tu mesmo são as causas da morte da criança. Eu considero vocês dois como a causa e eu não chamo de causa aquilo que não é realmente assim. Maldito seja o pecaminoso e vingativo Mrityu que causa aflição para os bons. Eu matarei a ti também, que és pecaminoso e estás engajado em atos pecaminosos. Mrityu disse: nós não somos agentes livres, mas somos dependentes de Kala, e ordenados para fazer nosso trabalho designado. Tu não deves nos criticar se tu não levas em consideração esta questão minuciosamente. O caçador disse: se vocês dois, ó serpente e Mrityu, dependem de Kala, eu estou curioso para saber como prazer, resultante de fazer o bem, e raiva, resultante de fazer o mal, são causados. Mrityu disse: o que quer que seja feito é feito sob a influência de Kala. Eu já disse antes, ó caçador, que Kala é a causa de tudo e que por esta razão nós dois, agindo sob a inspiração de Kala, fazemos nosso trabalho designado e portanto, ó caçador, nós dois não merecemos crítica de ti de nenhuma maneira. Bhishma continuou. Então Kala chegou àquela cena de disputa sobre esta questão de moralidade, e falou dessa maneira para a serpente e Mrityu e o caçador Arjunaka reunidos. Kala disse:
nem Mrityu, nem esta serpente, nem eu, ó o caçador, somos culpados da morte de alguma criatura. Nós somos meramente as causas estimulantes imediatas do evento. Ó Arjunaka, o karma desta criança formou a causa estimulante da nossa ação neste caso. Não houve outra causa pela qual esta criança obteve sua morte. Ele foi morto como um resultado do seu próprio karma. Ele encontrou com a morte como resultado do seu karma no passado. Seu karma foi a causa da sua destruição. Todos nós estamos sujeitos à influência do nosso respectivo karma. O karma é uma ajuda para a salvação, assim como os filhos são, e o karma também é um indicador de virtude e vício no homem. Nós impelimos uns aos outros assim como as ações impelem umas às outras. Como homens fazem de uma massa de argila o que quer que eles desejem fazer, exatamente assim os homens obtêm vários resultados determinados pelo karma. Como luz e sombra estão relacionadas uma à outra, assim os homens estão relacionados ao karma por suas próprias ações. Portanto, nem tu, nem eu, nem Mrityu, nem a serpente, nem esta senhora idosa Brahmana é a causa da morte deste menino. Ele mesmo é a causa aqui. Após Kala, ó o rei, explicar a questão dessa maneira, Gautami, convencida em sua mente que os homens sofrem de acordo com suas ações, falou assim para Arjunaka. Gautami disse: nem Kala, nem Mrityu, nem a serpente é a causa neste caso. Este menino encontrou com a morte como resultado do seu próprio karma. Eu também agi de tal modo, no passado, que meu filho morreu, como sua consequência. Deixe agora Kala e Mrityu se retirarem deste lugar, e também, ó Arjunaka, liberte esta serpente. Bhishma continuou. Então Kala e Mrityu e a serpente voltaram para seus respectivos destinos, e Gautami foi consolada em mente como também o caçador. Tendo ouvido tudo isso, ó o rei, renuncie a toda dor, e obtenha paz mental. Homens alcançam o céu ou o inferno como resultado do seu próprio karma. Este mal não foi nem tua própria criação, nem de Duryodhana. Saiba que estes senhores da terra foram todos mortos, nessa guerra, como um resultado dos atos de Kalas. Vaisampayana disse. Ter ouvido tudo isso, o poderoso e virtuoso Yudhishthira ficou consolado em mente, e novamente indagou o seguinte. Capítulo 2. História da descendência de Ikshvaku, até Sudarsana. Conquista de Mrityu. Por cumprir os deveres de chefe de família, um Brahmana é permitido desfrutar de sua esposa. Yudhishthira disse: ó avô, ó o mais sábio dos homens, ó tu que és versado em todas as escrituras, eu ouvi essa história excelente, ó o principal dos homens inteligentes. Eu estou desejoso de ouvir outra vez a narração de alguma história cheia de instrução religiosa, e cabe a ti me satisfazer. Ó o Senhor da Terra, me diga se algum chefe de família alguma vez conseguiu conquistar Mrityu pela prática da virtude. Narre isto para mim com todos os detalhes. Bhishma disse. Esta história antiga é citada como um exemplo do assunto da conquista por um chefe de família sobre Mrityu, pela prática da virtude. O Prajapati Manu tinha um filho, ó o rei, de nome Ikshvaku. Daquele rei, ilustre como Surya, nasceram 100 filhos. Seu 10º filho, ó Bharata, se chamava Dasasva, e este príncipe virtuoso de destreza infalível tornou-se o rei de Mahismati. O filho de Dasasva, ó o rei, era um príncipe justo cuja mente estava constantemente dedicada à prática da verdade e caridade e devoção. Ele era conhecido pelo nome de Madhirasva e governou sobre a terra como seu senhor. Ele era constantemente dedicado ao estudo dos Vedas como também da ciência de armas. O filho de Madhirasva era o rei chamado Diltimat, que possuía muito boa sorte e poder e força e energia. O filho de Diltimat era o rei altamente devoto e pio, que foi famoso em todos os mundos sob o nome de Suvira. Sua alma estava concentrada na religião e ele possuía riqueza como o outro Indra, o senhor das divindades. Suvira também teve um filho que era invencível em batalha, e que era o melhor de todos os guerreiros e conhecido pelo nome de Sudurjaya. E Durjaya também, possuidor de um corpo como aquele de Indra, teve um filho que brilhou com esplendor como aquele do fogo. Ele era o grande monarca chamado Duryodhana, que era um dos principais dos sábios reais.
Indra costumava derramar chuva profusamente no reino daquele monarca, que nunca fugia do campo de batalha e que era possuidor de coragem como o próprio Indra. A cidade e o reino daquele rei eram cheios de riquezas e joias e gado e grãos de várias espécies. Não havia avaro em seu reino nem alguma pessoa afligida com angústia ou pobreza. Nem havia em seu reino alguma pessoa que fosse fraca em corpo ou afligida com doença. Aquele rei era muito inteligente, polido em palavras, sem inveja, um mestre de suas emoções, de uma alma justa, cheio de compaixão, dotado de bravura, e não dado a se gabar. Ele realizava sacrifícios, e era autodominado e inteligente, devotado aos brahmanas e à verdade. Ele nunca humilhava outros, e era caridoso, e versado nos Vedas e no Vedanta. O rio celeste Narmada, auspicioso e sagrado e de águas frescas, em sua própria natureza, ó Bharata, o cortejou. Ele gerou naquele rio uma filha de olhos de lótus, de nome Sudarsana, que era, ó rei, dotada de grande beleza. Nenhuma criatura, ó Yudhishthira, alguma vez tinha nascido entre o sexo feminino, que possuísse tal beleza como aquela donzela excelente que era filha de Duryodhana. O próprio deus Agni cortejou a bela princesa Sudarsana, e tomando a forma de um brahmana, ó monarca, pediu sua mão do rei. O rei estava relutante em dar sua filha em casamento para o brahmana que era pobre e que não era da mesma classe que ele mesmo. Então Agni desapareceu do seu grande sacrifício. O rei, profundamente angustiado, então se dirigiu aos brahmanas, dizendo: de que pecado eu, ó brahmanas excelentes, ou vocês, somos culpados, que Agni devesse desaparecer deste sacrifício, assim como o bem feito para homens pecaminosos desaparece de sua apreciação. Grande, de fato, deve ser aquele nosso pecado pelo qual Agni desapareceu dessa maneira. Ou o pecado deve ser seu, ou ele deve ser meu. Investiguem o caso plenamente. Então, ouvindo as palavras do rei, ó o príncipe mais importante da linhagem de Bharata, os brahmanas, reprimindo as palavras, procuraram com faculdades concentradas, a proteção do deus do fogo. O divino portador de oblações, resplandecente como o sol outonal, apareceu perante eles, envolvendo a si mesmo em refulgência gloriosa. Agni de grande alma então se dirigiu àqueles brahmanas excelentes, dizendo: eu peço a filha de Duryodhana para mim mesmo. Nisto todos aqueles brahmanas foram tomados de surpresa, e levantando-se no dia seguinte, eles relataram para o rei o que tinha sido dito pelo deus do fogo. O monarca sábio, ouvindo as palavras daqueles proferidores de Brahma, ficou encantado, e disse: assim seja. O rei pediu um benefício do ilustre deus do fogo como o dote de casamento, ó Agni, digne-se a permanecer sempre conosco aqui. Assim seja, disse o divino Agni para aquele senhor da terra. Por esta razão Agni sempre esteve presente no reino de Mahismati até hoje, e foi visto por Sahadeva no decurso de sua expedição conquistadora para o sul. Então o rei deu sua filha, vestida em roupas novas e enfeitada com joias, para a divindade de grande alma, e Agni também aceitou, de acordo com os ritos védicos, a princesa Sudarsana como sua noiva, assim como ele aceita libações de manteiga clarificada em sacrifícios. Agni estava bem satisfeito com sua aparência, sua beleza, graça, caráter, e nobreza de nascimento, e estava desejoso de gerar prole nela. E um filho de Agni, de nome Sudarsana, logo nasceu dela. Sudarsana era também, em aparência, tão belo quanto a lua cheia, e mesmo em sua infância ele obteve um conhecimento do Brahma Supremo e Eterno. Havia também um rei de nome Ogavati, que era o avô de Nriga. Ele teve uma filha de nome Ogavati, e um filho também de nome Ogarata nascidos para ele. O rei Ogavati deu sua filha Ogavati, bela como uma deusa, para o erudito Sudarsana como esposa. Sudarsana, ó rei, levando a vida de um chefe de família com Ogavati, costumava morar em Kurukshetra com ela. Aquele príncipe inteligente de energia ardente tomou o voto, ó senhor, de conquistar a morte mesmo por levar uma vida de chefe de família. O filho de Agni, ó rei, disse para Ogavati: nunca haja contrariamente aos desejos daqueles que procuram nossa hospitalidade.
Não tenha escrúpulo sobre os meios pelos quais convidados devem ser recebidos, mesmo que tu tenhas que oferecer tua própria pessoa. Oh Bela, este voto está sempre presente na mente, já que para chefes de família não há virtude maior do que a hospitalidade concedida para convidados. Sempre tenha isto em mente sem jamais duvidar, se minhas palavras são alguma autoridade para ti. Oh impecável e abençoada, se tu tens alguma fé em mim, nunca desconsidere um convidado, esteja eu ao teu lado ou longe de ti. Para ele, com mãos unidas e colocadas sobre sua cabeça, Ogavati respondeu, dizendo, eu não deixarei inacabado nada do que tu me ordenaste. Então Mrityunjaya, o rei, desejando superar Sudarsana, começou a observá-lo para descobrir seus pontos fracos. Em certa ocasião, quando o filho de Agni saiu para ir buscar lenha na floresta, um brahmana elegante procurou a hospitalidade de Ogavati com estas palavras. Oh senhora bela, se tu tens alguma fé na virtude da hospitalidade como prescrita para os chefes de família, então eu te peço para estender os ritos de hospitalidade para mim hoje. A princesa de grande fama, assim endereçada por aquele brahmana, ó rei, recebeu-o de acordo com os ritos prescritos nos Vedas. Tendo-lhe oferecido um assento e água para lavar seus pés, ela perguntou, dizendo, qual é o teu negócio? O que eu posso te oferecer? O brahmana disse para ela, meu negócio é com tua pessoa, ó abençoada. Haja adequadamente sem qualquer hesitação em tua mente. Se os deveres prescritos para chefes de família são aceitáveis para ti, ó princesa, me satisfaça por te oferecer para mim. Embora tentado pela princesa com ofertas de diversas outras coisas, o brahmana, no entanto, não pediu algum outro presente a não ser a oferta da pessoa dela. Vendo-o decidido, aquela senhora, se lembrando das instruções que antes tinham sido dadas para ela por seu marido, mas dominada pela vergonha, disse para aquele brahmana excelente, assim seja. Lembrando-se das palavras de seu marido que estava desejoso de adquirir a virtude dos chefes de família, ela se aproximou alegremente do rishi regenerado. Enquanto isso, o filho de Agni, tendo coletado sua lenha, voltou para sua casa. Mrityunjaya, com sua natureza feroz e inexorável, estava constantemente ao seu lado, assim como alguém acompanha um amigo leal. Quando o filho de Pavaka voltou para seu próprio eremitério, ele chamou Ogavati pelo nome, e, não recebendo resposta, exclamou repetidamente, onde tu foste? Mas a dama casta, devotada a seu marido, estando então apertada nos braços daquele brahmana, não deu resposta para seu marido. De fato, aquela mulher casta, se considerando contaminada, ficou sem fala, dominada pela vergonha. Sudarsana, dirigindo-se a ela novamente, exclamou, onde pode estar minha esposa casta? Para onde ela foi? Nada pode ser de maior importância para mim do que isto, seu desaparecimento. Porque aquela dama simples e sincera, dedicada a seu marido, pai, não responde ao meu chamado hoje como ela costumava fazer antes com sorrisos doces. Então aquele brahmana, que estava dentro da cabana, respondeu assim para Sudarsana. Saiba, ó filho de Pavaka, que chegou um convidado brahmana, e embora tentado por essa tua esposa com diversas outras ofertas de boas-vindas, eu, ó o melhor dos brahmanas, desejei somente a pessoa dela, e esta dama de rosto formoso está empenhada em me dar as boas-vindas com os ritos devidos. Tu estás em liberdade para fazer o que quer que tu aches conveniente para esta ocasião. Mrityunjaya, armado com a clava de ferro, perseguiu o rishi naquele momento, desejoso de realizar a destruição de alguém que iria, ele pensou, se desviar de sua promessa. Sudarsana foi tomado de surpresa, mas rejeitando todo ciúme e raiva por olhares, palavras, ações, ou pensamentos, disse, desfrute, ó Brahmana. Isto é um grande prazer para mim. Um chefe de família obtém maior mérito por honrar um convidado. É dito pelos eruditos que, com relação ao chefe de família, não há mérito superior ao que provém para ele de um convidado partindo de sua casa depois de ter sido honrado devidamente por ele. Minha vida, minha esposa, e quaisquer outras posses mundanas que eu tenho, são todas dedicadas ao uso dos meus convidados. Exatamente este é o voto que eu adotei. Como eu realmente fiz esta afirmação, por aquela verdade, ó Brahmana, eu obterei o conhecimento do eu.
Ó, o principal dos homens virtuosos, os 5 elementos, isto é, fogo, ar, terra, água, e céu, e a mente, o intelecto e a alma, e tempo e espaço e os 10 órgãos dos sentidos, estão todos os presentes nos corpos dos homens, e sempre testemunham as ações boas e más que os homens fazem. Esta verdade foi hoje proferida por mim, e que os deuses me abençoem por isto ou me destruam se eu falei falsamente. Nisto, ó Bharata, lá se ergueu em todas as direções, em ecos repetidos, uma voz, bradando: isto é verdade, isto não é falso. Então aquele Brahmana saiu da cabana, e como o vento se erguendo e abarcando terra e céu, e fazendo os 3 mundos ecoarem com sons védicos, e chamando aquele homem virtuoso pelo nome, e o felicitando, disse: ó impecável, eu sou Dharma. Toda glória para ti. Eu vim aqui, ó amante da verdade, para te testar, e eu estou bem satisfeito contigo por saber que tu és virtuoso. Tu subjugaste e conquistaste Mrityu, que sempre tem te perseguido, procurando teus pontos fracos. Ó o melhor dos homens, ninguém nos 3 mundos tem a habilidade para insultar, mesmo com olhares, esta senhora casta devotada a seu marido, muito menos para tocar seu corpo. Ela tem sido protegida da violação pela tua virtude e por sua própria castidade. Não pode haver nada contrário ao que esta dama orgulhosa dirá. Esta proferidora de Brahma, dotada de penitências austeras, para a salvação do mundo, será metamorfoseada em um rio poderoso. E tu chegarás a todos os mundos neste teu corpo, e como realmente a ciência de Yoga está dentro do seu controle, esta senhora altamente abençoada te seguirá somente com metade de seu eu corpóreo, e com a outra metade ela será célebre como o rio Ogavati. E tu alcançarás com ela a todos os mundos que adquiriste através de penitências. Aqueles mundos eternos e perpétuos dos quais ninguém volta serão alcançados por ti mesmo neste teu corpo grosseiro. Tu venceste a morte, e obtiveste a maior de todas as bem-aventuranças, e, pelo teu próprio poder mental, obtendo a velocidade do pensamento, tu te elevaste acima do poder dos 5 elementos. Por aderir dessa maneira aos deveres de um chefe de família, tu conquistaste tuas paixões, desejos, e raiva, e esta princesa, ó o príncipe dos homens virtuosos, por te servir, venceu aflição, desejo, ilusão, inimizade e lassidão mental. Bhishma continuou. Então o glorioso Vasava, o senhor dos deuses, em uma carruagem excelente puxada por 1000 cavalos brancos, se aproximou daquele Brahmana. Morte e alma, todos os mundos, todos os elementos, intelecto, mente, tempo, e espaço como também desejo e ira, foram todos conquistados. Portanto, ó o melhor dos homens, tenha isto em mente, que para um chefe de família não há divindade superior ao convidado. É dito pelos eruditos que as bênçãos de um convidado honrado são mais eficazes do que o mérito de uma centena de sacrifícios. Quando um convidado digno procura a hospitalidade de um chefe de família e não é honrado por ele, ele leva, com ele, todas as virtudes do último, dando a ele seus pecados, em retribuição. Eu agora contei para ti, meu filho, essa história excelente de como a morte foi vencida antigamente por um chefe de família. A narração dessa história excelente confere glória, fama e longevidade para aqueles que a escutam. O homem que procura prosperidade mundana deve considerá-la como eficaz em remover todo o mal. E, ó Bharata, o homem erudito que recita diariamente essa história da vida de Sudarsana chega às regiões dos abençoados. Capítulo 3. Yudhishthira pergunta como Visvamitra subiu de Kshatriya para Brahmana. Yudhishthira disse: ó príncipe, a posição de Brahmana é tão difícil de ser alcançada pelas 3 classes, Kshatriyas, Vaisyas e Sudras, como foi então que Visvamitra de grande alma, ó rei, embora um Kshatriya, por nascimento, alcançou a posição de um Brahmana? Eu desejo saber isto, ó majestade. Portanto, relate realmente este caso para mim. Aquele homem poderoso, ó majestade, em virtude de suas austeridades, destruiu em um momento os 100 filhos de Vasishta de grande alma. Enquanto sob a influência da raiva, ele criou numerosos espíritos maus e rakshasas de energia poderosa e parecendo com o próprio grande destruidor Kala.
Aquela grandiosa e erudita linhagem de Kusika, numerando centenas de sábios regenerados e muito elogiada pelos Brahmanas, foi fundada neste mundo dos homens por ele. Sunasipa de penitências austeras, o filho de Rishika, tendo sido procurado ser morto como um animal no grande sacrifício de Avarisha, obteve sua libertação por Visvamitra. Arishchandra, tendo satisfeito os deuses em um sacrifício, tornou-se um filho do sábio Visvamitra. Por não ter honrado seu irmão mais velho Devarati, a quem Visvamitra obteve como um filho dos deuses, os outros 50 irmãos dele foram amaldiçoados, e todos eles se tornaram Chandalas. Trisanko, o filho de Ikshvaku, pela maldição de Vasista tornou-se um Chandala, e quando abandonado por seus amigos, e permanecendo suspenso com sua cabeça para baixo nas regiões inferiores, foi levado para o céu pela vontade de Visvamitra. Visvamitra tinha um rio amplo, de nome Kausika, que era frequentado por rishis celestes. Aquela correnteza sagrada e auspiciosa era frequentada pelos deuses e rishis regenerados. Por perturbar suas práticas religiosas, a ninfa celeste famosa Ramba de belos braceletes foi amaldiçoada e transformada em uma rocha. Por medo de Visvamitra o glorioso Vasista, nos tempos antigos, se amarrando com trepadeiras, jogou-se em um rio e veio novamente à superfície livre de seus laços. Por isso aquele rio grande e sagrado tornou-se célebre desde então pelo nome de Vipasa, literalmente, o libertador de laços. Ele rezou para o glorioso e pujante Indra, que ficou satisfeito com ele e o absolveu de uma maldição. Isto se refere à maldição pronunciada sobre Visvamitra pelo filho de Vasista, quando o último agia como o sacerdote de Trisanko. A maldição era que Visvamitra partilharia de carne canina por oficiar como o sacerdote de alguém que partilhava de tal carne. É dito que em uma época de grande escassez, Visvamitra foi obrigado a recorrer à carne de cachorro para comer, e que quando ele estava prestes a cozinhá-la, Indra se lançou sobre ela e levou-a embora. Permanecendo no lado norte do firmamento, ele derrama seu brilho de uma posição no meio dos 7 rishis regenerados, a constelação Ursa Maior, e Dhruva, o filho de Tampada, a estrela polar. Estas são suas realizações, assim como muitas outras. Ó descendente de Kuru, como elas foram realizadas por um kshatriya, minha curiosidade foi despertada neste caso. Portanto, ó o principal da linhagem de Bharata, relate este assunto para mim realmente. Como sem rejeitar sua estrutura corpórea e tomar outra habitação de carne ele pôde se tornar um Brahmana? Ó majestade, conte verdadeiramente este caso para mim como tu me contaste a história de Matanga. Matanga nasceu como um Chandala, foi gerado em uma mulher Brahmana por um pai Sudra, e não pôde alcançar a posição de Brahmana, com todas as suas austeridades, mas como este homem pôde chegar à posição de um Brahmana? Capítulo 4. Nascimento de Visvamitra relatado, benefícios de Gade, mas árvores trocadas para que embora nascido na classe Kshatriya ele fosse destinado a ser um grande Brahmana. Bhishma disse: ouça realmente em detalhes, ó o filho de Prita, como antigamente Visvamitra chegou à posição de um rishi Brahmana. Havia, ó o principal dos descendentes de Bharata, na linhagem de Bharata, o rei de nome Ajamida, que realizou muitos sacrifícios e era o melhor de todos os homens virtuosos. Seu filho era o grande rei chamado Janu. Ganga era filha daquele príncipe magnânimo. O afamado e igualmente virtuoso Sindhudivipa era o filho daquele príncipe. De Sindhudivipa nasceu o grande sábio nobre Valakasva. Seu filho se chamava Valabha, que era como um segundo Dharma em forma incorporada. Seu filho também era Kusika, que era refulgente com glória como Indra de 1000 olhos. O filho de Kusika era o ilustre rei Gadiki, sendo sem filhos e desejando ter um filho nascido para ele, dirigiu-se à floresta. Enquanto vivendo lá, nasceu uma filha para ele. Ela se chamava Satyavati por nome, e em beleza de aparência ela não tinha igual sobre a terra. O filho ilustre de Shyavana, célebre pelo nome de Rishika, da linhagem de Brigu, dotado de penitências austeras, pediu a mão daquela dama. Gade, o destruidor de seus inimigos, pensando que ele era pobre, não a entregou em casamento para Rishika de grande alma.
Mas quando o último, assim despedido, estava indo embora, o rei excelente, dirigindo-se a ele, disse: se tu me deres um dote de casamento, tu terás minha filha como tua esposa. Rishika disse: qual dote, ó rei, eu devo te oferecer pela mão da tua filha? Diga-me realmente, sem qualquer sentimento ou hesitação no assunto. Gadi disse: ó descendente de Brigu, dê-me 1000 cavalos velozes como o vento, e possuidores da cor dos raios da lua, e cada um tendo uma orelha negra. Bhishma disse: então aquele poderoso filho de Shyavana, que era o principal da linhagem de Brigu, suplicou para a divindade Varuna, o filho de Aditi, que era o senhor de todas as águas. Ó o melhor dos deuses, eu te suplico para me dar 1000 cavalos, todos dotados da velocidade do vento e com cor tão refulgente quanto a da lua, mas cada um tendo uma orelha preta. O deus Varuna, o filho de Aditi, disse para aquele descendente excelente da linhagem de Brigu: assim seja. Onde quer que tu procures, os cavalos surgirão, na tua presença. Logo que Rishika pensou neles, ergueram-se lá das águas de Ganga 1000 cavalos de grande vigor, tão brilhantes em cor quanto a lua. Não longe de Kanyakurja, a margem sagrada do Ganga ainda é famosa entre os homens como Asvatita por causa do aparecimento daqueles cavalos naquele local. Então Rishika, aquele melhor dos ascetas, satisfeito em mente, deu aqueles 1000 cavalos excelentes para Gadi como o dote de casamento. O rei Gadi, muito admirado e temendo ser amaldiçoado, deu sua filha, enfeitada com joias, para aquele filho de Brigu. Aquele principal dos rishis regenerados aceitou sua mão em casamento segundo os ritos prescritos. A princesa também ficou bem satisfeita ao se descobrir a esposa daquele Brahmana. Aquele principal dos rishis regenerados, ó Bharata, ficou bem satisfeito com a conduta dela e expressou um desejo de lhe conceder um benefício. A princesa, ó rei excelente, relatou isto para sua mãe. A mãe se dirigiu à filha que estava perante ela com olhar baixo, dizendo: cabe a ti, ó minha filha, assegurar um favor do teu marido para mim também. Aquele sábio de penitências ascéticas é capaz de me conceder um benefício, isto é, a bênção do nascimento de um filho para mim. Então, ó rei, voltando rapidamente para seu marido Rishika, a princesa relatou para ele tudo o que era desejado por sua mãe. Rishika disse: por meu favor, ó abençoada, ela logo dará à luz um filho possuidor de toda a virtude. Teu pedido pode ser realizado. De ti também nascerá um filho poderoso e glorioso que, dotado de virtude, perpetuará minha linhagem. Realmente eu digo isto para ti. Quando vocês duas se banharem em sua época, ela irá abraçar uma figueira dos pagodes, e tu, ó senhora excelente, irás igualmente abraçar uma figueira, e por fazer isso vocês obterão o objeto de seu desejo. Ó dama de sorriso doce, vocês duas terão que partilhar dessas duas oferendas sacrificais: charu, uma oblação de arroz, cevada, e grãos de leguminosa, fervido com manteiga e leite para oferecimento para os deuses em um sacrifício ou culto comum, consagradas com hinos, e então vocês obterão filhos, como desejado. Nisto, Satyavati, com coração encantado, disse para sua mãe tudo o que tinha sido dito por Rishika, como também dos 2 bolos de charu. Então a mãe, dirigindo-se à sua filha Satyavati, disse: ó filha, como eu mereço maior consideração de ti do que teu marido, obedeça às minhas palavras. O charu, devidamente consagrado com hinos, o qual teu marido de teu, dê para mim e pegue aquele que foi prescrito para mim. Ó tu de sorriso doce e de caráter inocente, se tu tens algum respeito pela minha palavra, vamos trocar as árvores respectivamente designadas para nós. Todos desejam possuir um ser excelente e imaculado como seu próprio filho. O glorioso Rishika também deve ter agido por um motivo similar neste caso, como aparecerá no fim. Por esta razão, ó bela moça, meu coração se inclina para teu charu, e tua árvore, e tu também deves considerar como assegurar um irmão excelente para ti mesma. A mãe e a filha Satyavati, tendo agido dessa maneira, ambas, ó Yudhishthira, ficaram grávidas. E aquele grande rishi, o descendente excelente de Brigu, percebendo sua esposa grávida, satisfeito, e dirigindo-se a ela, disse: ó senhora excelente, tu não fizeste bem em trocar o charu, como logo se tornará evidente.
É claro também que tu trocaste as árvores. Eu coloquei toda a energia acumulada de Brahma no teu charu e a energia kshatriya no charu da tua mãe. Eu tinha arranjado de tal maneira que tu darias à luz um Brahmana cujas virtudes seriam famosas por todos os 3 mundos, e que ela, tua mãe, daria nascimento a um kshatriya excelente. Mas agora, ó Senhora excelente, que tu inverteste assim a ordem do charu, tua mãe dará à luz um Brahmana excelente e tu também, ó Senhora excelente, darás à luz um kshatriya terrível em ação. Tu não fizeste bem, ó Senhora, por agir dessa maneira por afeição por tua mãe. Ouvindo isto, ó rei, a excelente senhora Satyavati, tomada pela tristeza, caiu no chão como uma bela trepadeira cortada em 2. Recuperando seus sentidos e reverenciando seu marido com uma inclinação de cabeça, a filha de Gadi disse para seu marido, aquele principal da linhagem de Brigu, ó Rishi regenerado, ó tu que és o principal dentre aqueles versados em Brahma, tenha pena de mim, tua esposa, que está assim te apaziguando, e ordene que um filho kshatriya não possa nascer para mim. Que meu neto seja alguém que será famoso por suas realizações terríveis, se isto for teu desejo, mas não meu filho, ó Brahmana. Conceda-me este favor. Assim seja, disse aquele homem de penitências austeras para sua esposa e então, ó rei, ela deu à luz um filho abençoado chamado Jamadagni. A esposa célebre de Gadi também à luz ao regenerado Rishi Visvamitra versado no conhecimento de Brahma, pelo favor daquele Rishi. O altamente devoto Visvamitra, embora um kshatriya, alcançou ao estado de um Brahmana e tornou-se o fundador de uma linhagem de Brahmanas. Seus filhos se tornaram progenitores de grande alma de muitas linhagens de Brahmanas, que eram dedicados a penitências austeras, versados nos Vedas, e fundadores de muitos clãs. O adorável Madhushishanda e o poderoso Devrat, Akshina, Sakunta, Vabru, Kalapata, o famoso Yajnavalkya, Stula de votos superiores, Oluka, Mudgala, e o sábio Sendavayana, o ilustre Valgujanga e o grande Rishi Galeva, Rushi, o célebre Vajra, como também Salankayana, Liladya e Narada, aquele conhecido como Kurshamuka, e Vauli, Mushala, como também Vakshogriva, Aingrika, Naikadrik, Sila e Upa, Sita, Sushi, Chakraka, Marutantavya, Vatagna, Asvalayana, Isyamayana, Garja, e Javali, como também Susruta, Karishi, Sangasrutya, e Parapaurava, e Tantu, o grande sábio Kapila, Tarakayana, Upagana, Azurayani, Margama, Iraniksha, Jangari, Bhavravayani, e Suti, Bibuti, Suta, Surakriti, Arani, Nashika, Champeia, Urjayana, Navatantu, Vakanaka, Sayanya, Yati, Amborua, Amatsyazin, Srishin, Gardavi Urjayoni, Rudapekain, e o grande Rishi Naradin, estes munis eram todos filhos de Visvamitra e eram versados no conhecimento de Brahma. Ó rei Yudhishthira, o altamente austero e devoto Visvamitra, embora um kshatriya, por descendência, tornou-se um Brahmana por Rishika ter colocado a energia do Brahma Supremo, no charu. Ó o príncipe mais importante da linhagem de Bharata, eu agora relatei para ti, com todos os detalhes, a história do nascimento de Visvamitra que possuía a energia do sol, da lua, e do deus do fogo. Ó o melhor dos reis, se tu tens alguma dúvida com relação a algum outro assunto, deixe-me conhecê-la, para que eu possa removê-la.